Locomoção terrestre. Vamos falar um pouco sobre locomoção terrestre, deixando um pouco a locomoção aquática de lado. Vamos falar sobre robôs com pernas. Bom, robôs com pernas, nós temos alguns exemplos de robôs com pernas. Nós temos os hoppers, ou robôs com uma perna, são robôs puladores. Tem os bípedes, dentro dos bípedes nós temos os humanoides, como aqui da figura. Temos os quadrúpedes, hexápodes e assim por diante, dependendo da quantidade de pernas que esses robôs possuem, né? Então, esses são números crescentes aí de quantidade de pernas. É um tipo de locomoção muito apropriada para terrenos acidentados e irregulares. E vocês vão estar vendo isso no vídeo do Boston Dynamic Big Dog, que é um vídeo que eu gosto muito sempre de exibir para todos os meus alunos, porque ele mostra exatamente num dos quadros aí como esse robô aí ele consegue vencer terrenos rochosos, inclinados e também se deslocar muito bem na neve. Mas os robôs com rodas, em geral, têm desafios, né? Principalmente de coordenação de pernas. Então, as pernas são compostas de vários segmentos de elos inflexíveis, né? Ou talvez até com uma certa flexibilidade, mas em geral rígidos. E locais de flexibilidade, que são as juntas, e as juntas têm que ser atuadas por motores, servomotores, que fazem essa coordenação geral da perna. E para você ter esse movimento das pernas, você ter uma marcha, né, que é o movimento da perna, você precisa trabalhar bastante a coordenação desse mecanismo, que não é uma tarefa fácil. Quanto mais articulada a perna, vai ter mais atuadores. E isso traz um peso maior ao conjunto. E quanto mais pernas, mais conjuntos você tem. Então, você acaba colocando muito mais massa nesse mecanismo. Então, mais dificuldade de coordenação e mais pesado o conjunto todo vai ser. Então, tem esses desafios aí. Os humanoides que existem hoje no mundo, né, eles são os grandes humanoides. Eles foram robôs conceituais, eles não são robôs que foram, os de pernas principalmente, que foram projetados ainda para servir, com exceção de alguns robôs menores, asiáticos, mas enfim, a maioria deles é projetada para chamar atenção para uma determinada marca. Já os robôs com rodas na locomoção terrestre, rodas é um mecanismo muito eficiente, mas muito eficiente em deslocamento em terrenos planos, estruturados e compactados. Então, a gente dessa forma economiza o esforço, que se traduz em combustível e energia, e a gente consegue chegar a velocidades mais altas também, o que se traduz em economia de tempo. E comparando, então, os dois robôs de rodas e com pernas, nesse sentido, quando você tem um terreno compactado e estruturado, robôs com rodas são muito mais eficientes né, no custo energético e também velocidades e tempo, né? Os veículos com rodas, eles podem ter... É uma grande pergunta que eu faço em geral para os alunos, é quantas rodas são necessárias para um robô se locomover, uma estrutura aí autônoma, um carrinho. Então, a resposta é suficiente. Uma roda é suficiente, porque desde que ela seja direcionável, você consegue já
se locomover com uma roda. Porém, você vai ter que ter uma questão de equilíbrio, vai ter que tratar a questão de equilíbrio, porque a roda ela traz um equilíbrio dinamicamente estável e não estaticamente estável, né? Ou seja, quando o movimento cessa, esse arranjo tende a cair, que é o caso da moto. A moto tem duas rodas, mas poderia ser um monociclo. Você pode andar num monociclo, porém em movimento. Em repouso, você tem que se equilibrar de outra forma. E os veículos eles podem ter até 4 rodas em geral, como pensando no mínimo necessário de rodas. Então, até 4 rodas, mas pode ter mais, e tem outros exemplos de robôs e arranjos de chassi que são, que eu daqui para frente vou chamar de arranjos cinemáticos, com mais de 4 rodas, porém, em geral, 4 rodas, até 4 rodas. Existem robôs de 2 rodas, existem robôs de 3 rodas e existem robôs de 4 rodas. Então, diferentes tipos de rodas, nós vamos ver que rodas não são apenas aquelas rodas tradicionais que nós conhecemos, existem outras rodas e, de acordo com o tipo de roda, nós temos diferentes arranjos cinemáticos, porque elas têm diferentes mobilidades, né? E também direcionamento. E isso tudo determina o conjunto de manobrabilidade do veículo, tá? E nós vamos ver esses arranjos aqui para frente. E por último aqui, conjuntos híbridos de locomoção terrestre. Nós temos do lado direito a foto de um tanque, que é um exemplo de locomoção com esteiras, ou também em inglês caterpillars, em que tanques de guerra são usados. São conjuntos de rodas unidos por correia, são muito populares em robótica, porque permitem a transposição de terrenos acidentados. E eles são manobráveis ao mesmo tempo como um arranjo de 2 rodas, de um robô de 2 rodas, um arranjo diferencial. Ou seja, eles conseguem dar a volta em torno do próprio eixo. Então, é como se tivesse 2 grandes rodas, porém, permitindo que terrenos acidentados sejam transpostos com mais facilidade. E aqui à esquerda da tela nós temos um exemplo de um robô camarão, assim chamado, de um instituto de pesquisa. Esse robô possui como sistema de locomoção, como prolongamento do seu chassi ou suspensão, pernas articuláveis. Então ele tem a suspensão articulável e na ponta ele tem algumas rodas. Algumas delas são direcionáveis, outras são simplesmente para que ele tenha a possibilidade de transpor terrenos mais acidentados. Então, essa articulação junto com a rolagem das rodas, né, com as rodas rodando, permite transposição de terrenos mais acidentados, e quando não houver esses terrenos acidentados, ele simplesmente utiliza as rodas num terreno mais plano e compactado. Então, é como se tentassem unir o melhor dos 2 mundos, para deslocamento terrestre. Falando de robôs com pernas com mais detalhe, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desses robôs com diversas quantidades de pernas. Então, os hoppers, que são os puladores, são robôs de uma perna, e essa perna está em equilíbrio dinâmico, geralmente saltando, por isso o nome hoppers em inglês, e direcionando o ângulo dessa perna, que também chamam de ângulo de quadril. Ele por incrível que pareça, ele é mais econômico, porque justamente aquilo que eu tinha comentado. Cada perna significa mais peso e uma coordenação mais difícil. Então, aqui você tem uma perna
e todo o conjunto de atuação, então você não tem esse peso adicional e a coordenação de uma só é suficiente. Esse tipo de conjunto, ele consegue, pulando, ele consegue transpor obstáculos, ele consegue transpor vãos relativamente grandes, né? Dependendo do tamanho da perna, obviamente. Então, isso faz com que ele seja eficiente em termos de locomoção. Porém, ele tem que estar sempre equilibrando o centro de massa dele. Tem que estar sempre deslocando em equilíbrio dinâmico, senão ele cai. Os bípedes, né? Falando dos bípedes, em geral são robôs ou humanoides, né? Em que humanoides são robôs que são feitos para biomimetizar os seres humanos ou algo parecido com isso, e os assim chamados biomiméticos que imitam outros bichos, né? Outros seres vivos. Em geral, por exemplo, esse aqui é o Spring Flamingo, né? Que foi desenvolvido para ser um robô biomimético, ou seja, estudar a marcha e imitar com precisão, com componentes artificiais, a marcha de um flamingo, de um animal flamingo, né? Do pássaro flamingo. Quadrúpedes são robôs de 4 pernas, e basicamente os animais quadrúpedes, né, em geral, os robôs quadrúpedes, eles imitam os animais quadrúpedes que podem se deslocar de duas formas. Eles podem ter uma marcha estável, né, um equilíbrio estático, ou também eles podem se deslocar através de um equilíbrio dinâmico. Então, os quadrúpedes implementam, em geral, esses dois tipos de marcha. Marcha com equilíbrio estático e o dinâmico. Estático é quando você tem 3 pontos de apoio e o centro de massa é mantido na área projetada, dentro desse triângulo que se forma, que é a área projetada, em uma perna se desloca por vez, mantendo esse triângulo de apoio. E isso é uma marcha extremamente lenta, mas estável, tá? Já o equilíbrio dinâmico é quando você tem deslocamento de 2 patas, de 2 pernas por vez, mantendo o resto do corpo numa linha que se forma, mantendo, aliás, o centro de massa projetado sobre a linha, onde se forma essa, por exemplo, aqui nesse caso que ele está caminhando, sobre a linha, sobre essa linha de equilíbrio de uma forma dinâmica. Ou seja, quando cessa o movimento, essa estrutura pode vir a cair. Tá bom? Esse aqui é o Boston Dynamics, o Big Dog da Boston Dynamics, que é o vídeo que eu já mostrei para vocês. Os hexápodes são também outro exemplo interessante de robôs com pernas, muito conhecido na robótica, e principalmente robótica lúdica, né? Robótica amadora. Imitam insetos, né? E a locomoção dos insetos, ela é uma locomoção muito vantajosa, porque você movimenta conjuntos de três pernas por vez, simultaneamente, mas a marcha é sempre dinamicamente estável, sempre mantendo 3 pontos de apoio por causa, né, das 6 pernas. E a coordenação em si tem poucos eventos. Então, basicamente, você move aqui as pernas, 3 pernas, e outras ficam apoiadas. Então, você tem esse evento, o evento de todas elas apoiadas, o outro conjunto de 3 patas se move e se apoia de novo e vai se revezando isso. Então, basicamente, você não se preocupa com equilíbrio com esse tipo de estrutura. E isso tem as suas vantagens. Agora, falando sobre o tipo de rodas. Nós temos 4 tipos de rodas, basicamente, falando a grosso modo.
Rodas padrão, aqui na mais esquerda da tela, que são as rodas comuns que nós conhecemos, que está na grande parte dos carrinhos de brinquedos que nós conhecemos e também nos carros que nós utilizamos no nosso dia a dia, os automóveis, né? Automóveis, caminhões, etc. Ônibus, automóveis, ônibus, caminhões, etc. É uma roda que gira em torno do próprio eixo central, de um eixo central, né, que é preso ao veículo e não desliza lateralmente. Então, ela limita esse movimento lateral. O deslizamento não é uma forma de deslocamento natural dessa roda, ou seja, ele é indesejado, é um movimento não desejado, e é o que nós também não gostamos que as rodas do nosso veículo, do nosso automóvel, se deslizem lateralmente. Então, a gente a todo custo tenta evitar isso nos nossos veículos. E essas rodas podem ser direcionáveis ou não. As rodas direcionáveis, elas possuem mais um eixo em torno do qual tem um movimento para que ocorra essa mudança de direção dessa roda. Ou seja, a mudança da direção da velocidade dessa roda. Porque basicamente daqui para frente nós vamos falar muito sobre isso. As rodas têm uma velocidade, elas imprimem uma velocidade ao veículo e essa velocidade, então, quando você tem a capacidade de direcionar essas rodas, ela muda de direção através de um ângulo. Esse ângulo vai ser importante para uma modelagem, enfim, da cinemática do robô. Ok, então rodas padrão são rodas, elas são fixas ou direcionáveis e não deslizam lateralmente. Outro tipo de roda, seguindo aqui para o lado da direita da tela, é a assim chamada roda castor ou roda caster. É uma roda que o pessoal costuma chamar de omnidirecional, mas ela não é. Não é uma roda omnidirecional, mas é uma roda que tem dois eixos de movimento. Um deles é igual a uma roda padrão, é o que gira de um eixo em torno desse eixo aqui, um eixo fixo. E o outro é em torno desse eixo aqui, um eixo vertical de fixação dessa roda ao corpo. Então, essa roda gira mudando o ângulo daquilo que eu falei, da direção da velocidade, mudando essa direção da velocidade dessa roda. São as rodas que nós conhecemos como rodas de carrinho de supermercado, cadeiras de escritório, carrinhos de bebê, enfim. Então, essas são as rodas caster. Elas são assim chamadas por causa dessa barra aqui, que essa distância entre esse eixo e esse eixo é dado por esse eixo aqui que fica preso dessa forma e é assim também chamado de eixo de caster, né, em automobilística. Então, por isso. Bom, outro tipo de roda, seguindo aqui adiante, é a roda sueca, assim chamada de roda sueca, que também o pessoal chama de roda omnidirecional. Porém, ela não é omnidirecional também não, mas é uma roda que tem algumas peculiaridades de direcionamento. A única roda omnidirecional, de fato, é essa roda esférica, que nós já vamos comentar. A roda sueca, então, ela tem dois tipos de rodas. Então, roda sueca a 45 graus e roda sueca a 90 graus. Basicamente, é uma roda comum, cuja a banda de rolagem é coberta por outros rodízios, pequenos rodízios de giro livre. Dependendo desse ângulo que eu comentei, entre o eixo desses rodízios, esse eixo aqui, e o vetor de velocidade da roda, que é tangente à roda, tá? Dependendo desse ângulo, nós temos a roda, né, sueca 45 e a roda sueca 90. Então, basicamente, esse eixo aqui na roda 45, nós temos, dá para ver que ela tá inclinada em relação à banda de rodagem da roda a 45 graus.
E esse rodízio aqui, ele tá rolando nessa direção aqui, ou seja, ele vai rolar na direção lateral, enquanto a roda, ela tá rodando nessa direção, ela tende a seguir nessa direção. Então, basicamente, tá perpendicular. Isso faz com que essas rodas, cada uma de uma forma diferente, por causa do ângulo diferente, desviem a direção da velocidade dessa roda desse ângulo, de um certo ângulo, ou permitam um deslocamento lateral, que é no caso da roda sueca. Basicamente, roda sueca a 90 graus, ela é uma roda, se for rodada para frente e para trás, ela é uma roda padrão. Porém, se você imprimir, você tiver alguma força, ou imprimir uma força, ou uma, né, que se traduz depois numa velocidade, é o conjunto, ela vai deslizar lateralmente. Coisa que a roda padrão não faz, a roda sueca 90 graus vai deslizar lateralmente. Já a roda sueca 45 graus, ela muda, ela transfere essa em 45 graus a direção da velocidade dessa roda. Por isso que se você rodar essa roda para frente ou para trás, né, no sentido de giro dessa roda, você vai estar deslocando essa roda lateralmente a 45 graus. Então, elas são ambas, né, essas rodas, elas precisam estar num conjunto, né, de uma certa quantidade delas, e a gente vai ver isso daqui a pouco, para que você desloque de forma apropriada ou consiga ter um direcionamento de forma apropriada, um controle de movimento de uma forma apropriada dessas rodas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, olha só, do que depende a modelagem, né, de cinemática e dinâmica de um veículo e o controle dele. Depende bastante do que nós aqui estamos falando em termos de locomoção, né? Depende essencialmente do seu sistema de locomoção. Por isso que eu vou frisar tanto, vou mostrar tantos arranjos, vou falar de rodas, vou falar porque as rodas, robôs de rodas, ilustram de uma forma muito enfática e clara o que pode acontecer a um veículo, né, em termos da sua locomoção lateral, enfim, desvio da trajetória, deslizamentos, e de uma forma muito clara e visível. E é claro que falando em termos de robôs aquáticos, por exemplo, onde você não tem restrições ao movimento, você tem movimento no espaço, nós temos que também traduzir isso para esse tipo de movimento no espaço e o que nós vamos fazer depois. Por último, falando da roda esférica. A roda esférica é uma roda omnidirecional na sua essência, porque o que caracteriza um veículo, uma roda, um mecanismo ser omnidirecional? Omnidirecional, eu até devia colocar a definição aqui de omnidirecionalidade, é a capacidade de, em dado instante do tempo, de mudar a sua direção, de ir para qualquer direção, omni, para todas as direções possíveis. Né? Então, no caso das rodas, nós estamos falando de plano. Esse tipo de veículo se desloca no plano. Então, em qualquer direção do plano, essas rodas poderiam setar o vetor da sua velocidade. Isso não acontece instantaneamente, isso é a cada instante do tempo. Com rodas padrão, isso não acontece, porque num dado instante do tempo ela só pode rodar para frente e para trás em torno desse eixo. Com roda Castor, isso até acontece de forma que acontece com rodas direcionáveis, mas em função do tempo, a cada instante do tempo, essa roda só roda para frente e para trás. Mas, ao passar do tempo, essa roda pode variar o ângulo. Então, esse ângulo, a cada instante, ele não dá para escolher um ângulo, porque primeiro você precisa rodar ele. Então, essa roda não é instantaneamente omnidirecional, você não consegue
imprimir instantaneamente uma velocidade nesse conjunto e ela não vai deslizar lateralmente. Ela vai primeiro rodar sobre o eixo para depois colocar ela naquela direção que ela está sendo empurrada. Então, essa roda não é omnidirecional. Roda sueca por si só, a roda sueca não é uma roda omnidirecional, nem a de 90 graus, nem a de 45, porque se você imprimir, colocar uma velocidade em qualquer direção, ela simplesmente não vai para qualquer direção, ela vai na direção do rodízio livre. Então, instantaneamente, a roda não é omnidirecional. A roda sueca é a mesma coisa. Se você rodar ela se comporta. Na verdade, o que acontece aqui é que esse rodízio desacopla o movimento dessa roda. Então, ela vai ter dois movimentos possíveis. Um na direção e sentido, né, de rodagem da roda. E no outro, lateral, perpendicular à roda. Então, são esses dois movimentos desacoplados, porém não é qualquer direção que eu posso ir com essa roda. Se eu quiser ir na diagonal, eu já não consigo, tá? Isso acontece, no entanto, com a roda esférica. Se você rolar uma esfera para qualquer direção, você consegue. Então, geralmente a roda esférica é muito difícil de controlar, de acionar, né? E também de medir o seu movimento, que é a famosa odometria, o processo de odometria, onde usa o encoder, que é o sensor transdutor de movimento da roda. Então, é muito difícil utilizar esse tipo de roda, justamente porque tanto o acionamento quanto a contagem de posição dessa roda é muito difícil. Então, por isso que ela é usada como rodízio livre, mais fácil de atuar e quantificar esse movimento de atuação. A figura do mouse de bolinha, que está aqui, vocês devem conhecer ainda esse tipo de mouse, é um exemplo claro disso, porque o sistema de atuação aqui era através desses eixos que volta e meia deslizavam dessa roda. Essa roda deslizava e você ficava com aquele mouse assim, não vai, não ia. E aqui tinha um encoder que, da mesma forma, podia deslizar e causava um erro de estimação, de estimativa, de movimento. Bom, e volta e meia isso aqui enchia de sujeira, isso tinha que abrir, limpar, e o que tornava a coisa não muito prática. Imagina numa roda que teria que rolar por algum terreno, já indoor, né, num terreno indoor já acumularia fácil cabelos e sujeira, poeira, enfim. Não daria certo. Então, esse tipo de rodízio é usado como rodízio livre, de apoio, né? Apenas para equilibrar a estrutura daquele robô.